Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Pocket ADM Cast. Eu sou o Cláudio Caetano e esse é o nosso podcast onde a gente fala sobre empreendedorismo, empreendedores e carreiras. E vocês estão vendo aí na tela o meu convidado de hoje, mais um empresário daqui da nossa região, para a gente vasculhar na história desse cara pontos relevantes para nós, galera. Então, por favor, eu tenho certeza que esse episódio vai ser muito pesado, muito bom, rico em insights. Então já se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha aí, que é muito importante para nós. Dá essa moral pra gente e vamos de papo. Pedrão, muito prazer ter você aqui mais uma vez na minha casa. Se apresenta pro pessoal aí. Bom, primeiramente eu que agradeço, né, pelo convite de estar aqui. Meu nome é Pedro Alves, né, para muitos já que me conhecem, eu sou barbeiro aí já faz um bom tempo, né, aproximadamente assim, ativo mesmo na área eu tô 8 anos. Legal. Né, sei cortar cabelo há uns 10, 11 anos mais ou menos, mas ativo tá 8 anos. E graças a Deus aí nesses 8 anos foi onde eu resolvi ingressar mesmo na carreira, né, tive a oportunidade de trabalhar como professor, tive a oportunidade de fazer alguns workshops, né? E de mim não tem muito o que falar, eu acho que vai ser mais aqui no bate-papo mesmo, né? Sou daqui de Jundiaí já mais ou menos uns 18 anos. Você não é nascido daqui então? Eu vim da Várzea, né? Eu morava na Várzea Uhum. até os meus 15, 16 anos. Aí eu vim pra cá faz aproximadamente 18 anos. Legal, show de bola. E a gente conversando até mesmo ontem, a profissão de barbeiro se aprendeu com o seu pai ou se aprendeu fora e juntou com o pai que também é barbeiro, que também é da área? Então, ele trouxe muito isso, né? Meu pai sempre trabalhou em empresa, eu também, mas ele tinha uma máquina em casa, né? Então ele começava a cortar o meu cabelo, começava a ensinar a cortar o dele. Muitas vezes saiu errado, e ele teve que trabalhar assim mesmo. E teve um tempo que ele começou a se especializar, né? Porque ele já sabia cortar, só que ele queria realmente se profissionalizar na área e ter um diploma. E foi quando ele pegou e me deu a proposta. Falou, faz um curso, porque eu vou abrir um salão. Então, como que eu já estava habituado, né, de fazer esse tipo de atividade em casa, então aí eu corri para fazer o curso e comecei a primeira oportunidade com ele. Legal. Antes, provavelmente, então você teve outras profissões, trabalhou em outros lugares, né? Você tinha algum outro sonho, além de ser barbeiro? Eu nem sei se barbeiro estava nos sonhos, né? Mas você sonhava o quê? O que você estava trilhando de caminho antes de começar nessa ideia de barbearia? Bom, na verdade, eu não tinha nem a ideia de ir para barbearia, né? Porque na época não era nem barbearia. Então a gente via muitos salões, né? E eram salões de cabeleireiro. Então tinha o cabeleireiro que cortava os cabelos femininos e o cabeleireiro que cortava o cabelo masculino. Então a gente não tinha essa visão que tem hoje de barbearia, né? Não tinha essa dimensão toda. Legal. Então eu trabalhei de metalúrgica, trabalhei de ajudante de pintura, trabalhei de ajudante de pedreiro, logística e vários outros trabalhos aí, telemarketing, muito mais. Só que eu não sentia vontade nas áreas, né? Às vezes pegava o serviço, desenvolvia e tal, mas sinceramente eu não tinha vontade de trabalhar ali na empresa, né? Então quando meu pai veio com essa proposta, então aquilo veio em mim, pô, aí tem uma oportunidade, né? E aí eu comecei a fazer o curso, então aquilo que eu fazia em casa, no cabelo dele, eu comecei a achar bacana, né? Então eu aprendia no curso e daqui a pouco eu queria reproduzir em mim mesmo em casa, né? Então eu pegava na balha, tentava fazer a barba, né? E arriscando de tudo, né? Eu falei, não, se rata no cabelo Já mesmo, era, já né? era. Então naquela época eu vim mais assim, por uma curiosidade, né? Meu pai propôs, eu falei, por que não? Né? E fui fazer. Legal. Quando a gente fala de empreendedorismo hoje, é legal porque tem uma galera que super incentiva, em contraponto falando mal do CLT. A ideia não é essa, não é você falar mal do CLT, mas assim, o que você viu lá no CLT que você falou, cara, não... Porque você até comentou comigo já antes que você teve oportunidade de crescimento, até foi promovido algumas vezes e tal, mas o que você viu lá no CLT que você falou, cara, isso aqui não é pra mim? Cara, eu acho que assim, eu me senti muito limitado a algumas coisas, né? Porque é igual você falou, a ideia não é falar mal de CLT, mas sim de conhecer um perfil empreendedor. Eu também não conhecia isso, né? Então, estava
naquela rotina. Toda a família trabalhava em empresa, então automaticamente eu tinha que trabalhar em empresa. Uhum. Só que eu me sentia um tanto limitado. Falava, pô, cara, às vezes eu tenho uma ideia aqui, mas essa ideia não depende de mim para ir adiante. E muitas vezes a ideia era barrada, né? Eu me sentia muito preso em questão de horário. Falei assim, pô, tô muito amarrado, né? Às vezes eu preciso sair e resolver alguma coisa, não dá. Às vezes eu preciso entrar um pouco mais tarde, não dá. Então essas coisas, eu achei que para mim no momento, tipo assim, era uma barreira muito grande, Legal. né? Então, quando eu vim começar a trabalhar com a barbearia, né, na época com a barbearia do meu pai, cara, eu comecei a ter essa liberdade. Eu falei, pô, preciso sair para resolver alguma coisa. Cara, aí eu conseguia sair, Uhum. né? Então, eu fui atrás, né, de acordo com o meu perfil, que eu vi que eu se sentia à vontade. Sim. Agora, para falar que na época eu conhecia que isso era empreendedorismo, não conhecia. Você saiu para trabalhar por conta, Isso. né? Eu falei assim, não, vou trabalhar ali com meu pai, né, e eu tenho essa liberdade. Legal. Então, na época, eu não tinha nem essa ideia que, tipo, cara, eu vou sair daqui da empresa, eu vou empreender. Uhum. Eu falei, não, vou ter... Até porque é muito novo, vamos falar a verdade. Exato. Essa onda de empreendedorismo não é Sim. recente, de 5 anos para cá, assim, forte desse jeito. Acho que uns 5 Isso. anos, né? Agora a gente ouve, né, as pessoas comentar muito, falar muito disso, até que a internet está recheada de conteúdo, né, de empreendedorismo. Mas antes disso aí, tipo, não tinha essa dimensão toda, Uhum. né? Primeiro que quando eu comecei a entrar, assim, sair da empresa e começar a trabalhar com meu pai, cara, a gente não tinha tanto acesso à internet igual tem hoje, Sim. né? Então, era isso que você falou. Saí da empresa, falei assim, não, vou trabalhar ali por conta, vou ser um autônomo e é isso aí, vamos ver o que vai dar, Sim, sim. né? E aí eu comecei realmente a ingressar na área. E é legal isso que você falou, porque eu vejo que muitas as pessoas que acabam de fato largando o emprego para ser autônomo, enfim, o que quer que seja, ou ter o próprio negócio, uma das coisas que eles de fato querem é um pouco mais de liberdade. Porque Sim, realmente a CLT, não em todos os lugares, mas tem muita empresa que assim, enclausura o funcionário. Então assim, sim, não pode sair mais cedo, não pode entrar mais tarde, não pode atender de repente um telefone, não pode dar uma saidinha. sim, Assim, aprisionar o funcionário, né? E aí o funcionário isso. vê, de repente, um empresário saindo a hora que quer, chegando a hora que quer, tendo Uhum. essa liberdade que ele Sim, conquistou, ok, o negócio é dele. Mas aí o funcionário fica assim, poxa, cara, eu aqui 10 horas por dia, fechado, eu não posso fazer nada e tudo mais. E isso sim, acaba, de uma certa forma, desestimulando o funcionário a querer sim, continuar na CLT e falar, cara, eu vou pro meu, porque assim, eu não consigo fazer nada. exato. E eu sou tão assim, acho que isso é até cultural. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de ir pro médico em horário de trabalho, cara. Sim, Eu, porque eu, tá ali, eu né? tenho aquele drivezinho de não, cara, eu vou pegar testado, eu vou prejudicar, eu vou. Né, que a gente, talvez pelos nossos pais, ensinaram a gente não sai, não perde o emprego, não faz nada de Sim, errado, fica ali. Então, às vezes, é assim, coisa boba. Às vezes eu tenho um médico, falo, putz, cara, eu vou ter que sair meia hora mais cedo. Nossa, já fico preocupado, sim, e pensativo. precisa, né? Exatamente, é algo natural. E por isso que muita Sim, gente às vezes vê essa liberdade e fala, não, cara, eu vou por mim mesmo, que não dá de fato para eu ficar sim, aqui. Chega a ser incômodo para a pessoa ver que ele isso. não tem um mínimo de liberdade. E também por isso que muitas empresas estão tornando as coisas mais flexíveis, né? Hoje a gente tem muitas opções, né? Tem vários trabalhos aí que você vê que tem pessoas que não ficam ponto, tem pessoas que estão no Uhum, home office, né? As uhum, empresas hoje, acredito também que depois da pandemia, aderiu muito, né, essa flexibilidade de trabalho. E realmente, isso é um ponto que muita gente se vê ali aprisionado, né? E é até compreensível, uhum, porque a pessoa que está contratando, ela está contratando as suas horas, né? Então a gente tem essa compreensão que realmente funciona assim, né? uhum, Porque o dono da empresa ele está comprando as suas horas, sim, né? Então ele necessita que você esteja ali, mas isso impede um pouco você de se mover durante o dia a dia, uhum, sabe? Então eu achei bacana no início foi isso. Falei assim, pô, cara, eu preciso sair, preciso ir no centro, preciso pagar alguma conta, né? Antes todo mundo ia em lotérica, hoje uhum. todo mundo é só no Pix, mas Rapidão, antes tinha que sair, tinha que ir na lotérica, tinha que fazer alguma coisa. Então eu senti essa liberdade. sim. Eu falava, pô, pai, ó, vou sair aqui um pouquinho, vou resolver algumas coisas, daqui a pouco eu volto. Então eu comecei a achar isso gostoso, sabe? O que eu vejo hoje é que muita gente às vezes não identifica isso, né? Às vezes o Legal. cara fala assim, pô, não, eu quero trabalhar para mim mesmo e mais nada, eu não quero trabalhar para chefe. Uhum, Cara, mas eles não veem que é uma roda girando, que é sim, mútua, sim, né? sim. Você precisa do empresário, e porque ele vai te fornecer o emprego,
E para você ter um emprego, você precisa do empresário. Uhum. De todo jeito, é um precisando do outro. Exato. O empresário precisa do funcionário para a empresa girar, Uhum. né? E assim vai. Então, o ideal mesmo é você entender o que você quer. Bom. Aí, às vezes, você se encontra no perfil empreendedor. Sim. Você fala assim, pô, cara, às vezes você pode começar como eu. Uhum. Você nem sabe que é esse perfil. É. Mas você vê que fala, cara, esse estilo de vida aqui eu acho que me agrada mais. Sim. Né? E você começa a sentir alguns traços para isso. Da hora. E o contrário também é verdade. Tem gente que de repente não serve para ser empreendedor. Sim. Tem gente que não consegue viver com essa liberdade. Fala, não, Sim. cara, eu prefiro ir lá na empresa, bater ponto todo dia. Eu prefiro ter alguém me dando ordem, Sim. falando o que eu tenho que fazer, porque deixa eu sozinho não funciona. Exato. Tem os dois, né? Por isso que é importante se conhecer. Sim. Hoje barbearia está muito em alta. De uns anos pra cá, né? Eu até brinco que assim, cara, muitos alunos meus falavam assim, professor, acho que eu vou abrir uma barbearia. Eu já dava uma torcida de nariz assim, né? Eu perguntava por que você vai abrir uma barbearia? Era a primeira pergunta. Sim. E a segunda, mas que tipo, como que vai ser a sua barbearia? Porque teve um boom muito grande de uns anos pra cá, a cada esquina uma barbearia. Sim. Mas honestamente, todas iguais, nenhuma com diferencial nenhum. E era assim, infelizmente dava 6 meses e fechava, porque não tinha nada demais. 2 perguntas, e eu vou começar. A primeira, você teve alguma coisa que falou assim, putz, cara, eu manjo, eu levo jeito por isso aqui. Tem alguma coisa que faz você enxergar que você nasceu para barbearia ou não, foi simplesmente oportunidade de negócio? Cara, assim que eu comecei a trabalhar com meu pai, né, é claro, ele me cobrava muito, né, e a gente tá trabalhando com o pai, então ele tem mais liberdade ali de cobrar. Ele falava muito para mim sobre os cortes, né, exigia, né, um bom atendimento. E eu sinceramente comecei a achar legal isso, né? Então eu falei assim, pô, cara, eu levo jeito para isso, né? Porque eu gosto do que eu faço. Para mim não é nenhum sofrimento. Legal. Vou ter que aprender isso aqui. Cara, não tinha aquele peso. Nossa, cara, vou ter que estudar isso aqui. Não, eu queria até. Eu falava assim, cara, eu quero saber como que eu faço isso daqui. Cara, então isso era muito bacana. Porque de outros lugares, às vezes para mim era uma chatice. De verdade, você tem que aprender a operar tal coisa. Cara, pra mim era uma chatice, né? Então, eu comecei a ver que pra mim era interessante. Legal. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar fazer um corte diferente. Cara, eu acho que vou tentar ter um atendimento diferente. Boa. Né? Então, isso foi que atraiu, eu comecei a ver que era uma área que eu gostava, eu levava jeito para aquilo. Né? E aí eu comecei a me aprofundar mais. Legal. Então você já teve até uma visão negócio mesmo, né? Porque senão, inicialmente é até normal a pessoa se aprofundar no âmbito técnico, né? Saber fazer vários cortes, vários procedimentos e tal. Sim. Mas você já tinha uma visão até do seu próprio salão, da sua própria barbearia, a forma com que você iria atender. Então já tinha uma veia empreendedora ali, de repente, pulsando em você, né? Quando que você percebeu isso? Tipo assim, cara, é mais que o corte. Cara, demorou um pouco até, porque apesar de eu sempre querer mais, como eu estava junto com meu pai, então eu achava muito legal aquela ideia de pai e filho, né? E até os clientes começaram a pegar isso. Falaram, não, vou cortar com o pai e o filho é a mesma coisa. Então a gente tinha essa dinâmica, era muito bacana, só que eu fui querendo conhecimento. Legal. Eu falei assim, cara, eu quero saber o porquê que tal corte ele dá um efeito assim, né? Porque antes eu sabia cortar, só que naquela época o curso era muito básico, né? Hoje que a gente tem várias especialidades, mas eu queria saber, pô, como que eu faço para o cabelo cair desse jeito? Como que eu faço para ter uma certa tonalização no cabelo? Como que eu faço para trazer uma imagem boa para o cliente? Então, de início, eu fui buscando primeiro aprender a técnica, né? Porque eu já executava um serviço, mas eu queria saber o porquê. Né? Não só saber fazer, eu queria saber o porquê. Boa. Então, com o passar do tempo, eu fui dando algumas ideias para o meu pai na barbearia também, e ele foi aplicando, e foi vendo que dava certo e tal. Então, chegou um momento que eu comecei a observar isso, cara. Eu falei assim, cara, eu quero isso aqui, né? Porque eu vejo que eu sou criativo, né? Agora eu tenho minha família, eu sou criativo, né? Por que não? Né? O que eu vejo meu pai fazendo é realmente o que me agrada. Então, eu comecei a querer ter o meu espaço, né? A partir do momento que eu vi que chegou assim no limite, falei assim, não, pai, agora que eu sei que eu não posso mais dar ideia, agora as ideias são suas, elas não são seu, então agora eu quero montar um para mim, né? Então eu comecei a perceber no decorrer do tempo, não foi tão rápido assim. Sim. E é legal porque assim, por mais que você tenha se tornado autônomo, você ainda estava debaixo de um guarda-chuva que era seu pai, que era quem mandava ali, tinha um pouco mais de liberdade, mas
teve uma hora que, igual você falou, esbarrou na liberdade criativa. Né? Sim, E por mais que você falasse, você ainda tinha que ter um jogo de cintura. tem que E ter o respaldo dele. você deve ter tomado um monte de não, né, para ideias Sim. ótimas, assim. Nossa, chegou empolgadão. Seu pai, não vamos fazer isso. Porque aqui é assim, assim. Não, pai, mas não vai fazer e pronto, acabou. Né? Sim. E essa limitação criativa, de novo, acho que te impulsionou mais uma vez a você, cara, eu preciso do meu, não tem jeito. Como que foi assim para tomar essa decisão? Porque eu digo que dos empresários que eu estou conversando, eu gosto muito de saber que esse ponto de virada, assim, eu já saltei de paraquedas, por exemplo. Sim. Uma coisa que é engraçada é, você tá na beira do avião e a pessoa fala, a hora que você quiser, você salta. Esse salto é o doido do negócio. Porque assim, beleza, agora eu vou abrir meu negócio. Eu tenho vontade de ter meu negócio. Enquanto tá nessa vontade, beleza, Sim. mas decidi, agora eu vou. Cara, como é que foi? Cara, não foi nada fácil. Porque assim, apesar de eu ter sentido essa limitação, eu gostava muito de trabalhar com meu pai, né? Eu nunca tive problema com ele. A gente sempre se deu muito bem na área. E eu achava muito bacana porque, né, meu pai, quando ele me chamou para barbearia, cara, não tinha máquina de cartão de crédito, né? Não tinha muitas coisas, geladeira na barbearia. Ixi, eu nem imaginava isso. Né? Era só espelho bancada e você cortava e fazia o serviço. Tradicionalzão lá. Então, eu gostava de trabalhar com ele porque eu fui mostrando para ele essas ideias também na época. Falei, ó, pai, coloca uma máquina de cartão aí. Ele falou, não, que é só dinheiro. Eu falei, não, o cartão funciona, né? Uhum. Eu falei, eu vou pegar uma máquina de cartão. Aí eu fui, aluguei uma máquina de cartão, coloquei lá, ele viu que funcionava. Ele, pô, não, eu vou comprar uma máquina. Que legal. Sabe? Então, eu achava isso bacana. Sim. E, de repente, eu tive uma oportunidade, né? Eu já estava me vendo um pouco limitado. Tinha vontade de fazer mais os meus projetos. E só que eu não tinha aquela coragem, falar assim, não, eu tô corajoso. Não existia isso. Uhum. Eu falei assim, cara, um dia eu acho que eu vou querer. Mas era aquele negócio meio receoso. E aí um dia eu atendendo um cliente, que inclusive ele é cabeleireiro, ele falou pra mim do ponto que ele tava, que ele ia sair. E aí ele falou pra mim, Pedro, cara, eu lembrei de você na hora, cara. É o seu perfil, a dona ela vai querer alugar pra você. Eu falei, poxa, caramba, assim, do nada, né? Uhum. Então chegou aquela oportunidade. Era um ponto legal, né? Tava num espaço assim que eu via que tinha muito potencial para crescer, né? Era pequeno, mas valeria a pena. Legal. E aí eu resolvi tomar uma decisão, né? Aí foi quando eu chamei meu pai para conversa. Falei, ó, pai, eu vou abrir meu negócio. Ele falou, mas você tem certeza? Eu falei, não. Né? Não, mas eu vou arriscar, Legal. né? Porque a oportunidade está aí. Então foi desse jeito, Uhum. né? Não foi algo que eu vim pensando, vim montando. Cara, eu já tinha o desejo, só que daí a oportunidade apareceu. Bum, é agora ou nunca. Uhum. Falei, cara, eu vou pegar. Legal. E foi assim. Massa. E é legal que assim, essa sua transparência de, cara, você está pronto. Provavelmente seu pai fez essa pergunta, mas tem certeza? Esperando a convicção, né? Sim. Tenho, não, claro, pai, isso aqui é. E assim, não tenho. E de fato, Sim. não tem certeza. Não tem. Né? Assim, tem a vontade. Sim. E a expectativa, mas é certeza. Cara, certeza você vai ter no caminho, né? No Sim. passo a passo. E olha lá ainda. Né? E no passo curto, né? Não é nem É. naquele passo longo, né? Às vezes no dia a dia ali. E qual foi o sentimento, assim, você abriu o salão, montou ali e falou, cara, agora é meu. O que passou na Cara, cabeça? ó, eu lembro até hoje, meu primeiro salão, eu fui lá com a minha família. Minha esposa sempre está muito presente nisso. Eu gosto de envolver a família, né? De tudo que eu vou fazer, até mesmo porque ela é um incentivo para mim, né? Ela me apoia muito. Minhas filhas veem isso também, então eu acho muito bacana. E eu lembro quando a gente entrou lá para pintar o salão. Cara, eu estava assim, muito feliz, feliz mesmo, chega, eu estava radiante. Mas dentro de mim eu estava muito nervoso, porque eu Aham. falava, cara, agora eu tô pintando mesmo o meu salão. Tipo assim, agora é eu e a clientela. Eu tenho que dar um jeito, né? Então era uma mistura muito louca assim de sentimento. Imagina. Falei assim, cara, eu tô muito feliz, eu tô fazendo, tô realizando, né? E tipo assim, aconteceu do nada, assim, muito rápido, mas ao mesmo tempo dentro de mim tinha aquele temor. Eu falei assim, cara, agora eu não tenho auxílio. Uhum. Agora é eu que sou o dono, é eu que Sim. sou o barbeiro, é eu que tenho que tomar conta de tudo aqui. E tipo assim, não tem o número um para me passar adiante. Falei assim, não, cara, conversa com o fulano que ele resolve. Não, eu vou ter que resolver você. tudo. Uhum. Então eu tinha esse temor, mas ao mesmo tempo eu estava muito empolgado. Fiquei muito feliz. Eu lembro até hoje desse primeiro sentimento aí. Que da hora, legal. E acho que esse senso também é importante, né? De tipo, cara,
agora eu vou poder fazer tudo aquilo que eu idealizei. Acho que Sim, isso dá aquele brilho também, um pouco de alívio. Uma coisa que eu achei legal na sua história também, que você me contou, é o seguinte: em determinado momento você deu, entre aspas, um passo atrás, né? Que o sim, salão que você está agora, né? A marca que você está agora, Império Arte Barbearia, é sua segunda tentativa, seu segundo empreendimento nisso, sim. né? O primeiro não deu certo. Você se importa falar por que não deu certo? Foi mais medo? Ou de repente você ficou ali, putz, cara, não sei, e passou pra frente? O que aconteceu com o primeiro? Então, na verdade, o primeiro ele até deu muito certo. Eu fiquei 2 anos com ele, Uhum, né? Assim, no início foi bem difícil. Teve dias assim que eu, nossa, chorava pra caramba. Mas aos pouquinhos foi fluindo, né? Apareceu oportunidades, teve amigo que me ofereceu empréstimo. Eu consegui estruturar, assim, um salão bem simples, uhum, uhum. mas bem organizado. Consegui ter uma equipe trabalhando comigo, né? Tive 2 barbeiros lá. Depois eu teve uma época que eu coloquei 3 barbeiros. Então, dentro dos 2 anos, teve uma dinâmica muito bacana, muito Legal, legal, né? E deu um movimento bom. Eu coloquei, aproveitei a internet, né? Coloquei em todo canto da barbearia. legal, pô. O que fez eu vender, na verdade, é porque eu tinha uma outra ideia, né? Uhum, De ir para Curitiba, lá para o estado do Paraná, que é perto da família da minha esposa. uhum. Só que no decorrer disso daí, eu vendi a barbearia, tentei ir para lá, mas não deu Não certo. rolou. Falei, caramba, cara, mas e agora? Né, eu já vendi, Aham, né? Eu vendi o ponto para um barbeiro que trabalhava comigo, né? Inclusive, ele queria uma grande oportunidade assim, né? E eu gostei de vender para ele, na verdade. Eu nem legal. me senti arrependido, Aham, né? Mas depois eu fiquei sem saber o que fazer, né? sim. Aí foi quando eu retrocedi um pouco e aí passei ainda 8 meses trabalhando lá com meu pai. Que legal. E assim, é meio coach, às vezes os caras falam, pra trás, nem pra pegar impulso, não sei. Cara, eu acho natural, eu acho que é cíclico da vida, às vezes, Sim, você diminuir um pouco o ritmo, de repente, se for necessário, por que não? Dar um passo atrás, né? Retomar o fôlego para avançar, eu não vejo problema nisso. Tem uma sim. galera que, de forma motivacional, fica falando, não, mas para trás de jeito nenhum. E, cara, é normal, eu vejo que é do ciclo da vida. Passado esses 8 meses, aliás, passado não, eu imagino que durante esses 8 meses você já continuou maquinando Já, como que você faria para ter o seu de volta, né? Porque, de sim. novo, acho que o bichinho do empreendedorismo, quando pica, Cara, você não acostuma esquece, mais. não tem mais o que fazer, Porque né? assim, realmente é um caminho sem volta, Aham, né? Eu voltei lá a trabalhar com meu pai, na época foi muito oportuno, né? Que ele tinha um barbeiro bom, trabalhava lá com ele. E no dia que eu vendi a barbearia, esse barbeiro saiu da barbearia dele, uhum, né? Então eu falei, poxa, as coisas parecem que é realmente encaixada por Deus. E eu fui trabalhar lá, então meio que a minha demanda de clientes também acompanhou uma boa parte, então ficou meio equilibrado, né? Só que desde o início era algo que eu já falava para ele. Falei, ó pai, você sabe muito bem que mais cedo ou mais tarde eu vou sair e vou montar a minha, uhum, né? E que na verdade ele me ensinou a ser assim, né? Sem ele perceber, mas me ensinou. sim, Então eu já deixava isso claro para ele. Falei, não, pai, uma hora eu vou alugar meu salão e eu vou sair, você já sabe sim. disso. E foi dito e feito, né? Passou os 8 meses, eu aluguei e aí eu montei essa Império A, que é a que está funcionando hoje. Legal. Quando surgiu na sua vida essa ideia de ser professor barbeiro, dos workshops, enfim, você era embaixador de uma marca, alguma coisa assim. Como é que Sim, aconteceu tudo isso? E ó, pessoal, só para vocês verem que não é qualquer um, não. Para ser embaixador de marca, é que o sim. bichão manja. Como é Não, que foi se muito deu bacana. esse processo aí? Cara, foi muito incrível porque isso foi antes de eu montar até minha primeira barbearia. Uhum, Eu já trabalhava com meu pai um tempo, ele já estava na barbearia atual dele hoje, né? E eu sempre tive o desejo de ensinar. E na época eu lembro que eu fiz até uma camiseta, coloquei minha logo e tal, né? Só que sem o nome da Império A, que não tinha, uhum, né? Mas coloquei essa mesma logo, só que com o meu nome. E falei que ia dar aula gratuitamente, né? Na barbearia dele. Por incrível que pareça, não teve muita não gente, parecendo né? Por ninguém. ser gratuito, não teve muita gente. Isso é curioso, né? O pessoal às vezes não Isso, valoriza, né, cara? não. Mas teve um outro barbeiro do bairro, a gente conversava, ele conhecia meu trabalho, e aí um dia ele me ligou. Ele falou assim, ó Pedro, a escola aqui ligou pra mim, precisa de um professor, e eu conheço o seu trabalho, eu acho que você trabalha bem, eu indiquei você. Eu falei, pô, cara, mas como assim me indicou? Ele falou, eu indiquei você pra escola. E ele desligou o telefone, a diretora da escola me ligou. Uhum,
e marcou a entrevista. Uhum. Né? E quando eu fui fazer a entrevista, eu tinha inclusive terminado de fazer um curso e quando ela fez a entrevista comigo, né, a princípio eu fui para pegar uma turma, como eu tinha o curso que ela procurava, eu saí de lá com 3 turmas. Então, tipo assim, cara, pô, nem tava, não era algo assim que eu tava imaginando assim acontecer tão rápido. Uhum. Eu tava tentando sozinho ali, eu gostava de ensinar e tal, mas aí eu tive essa grande oportunidade através de um barbeiro amigo meu. Legal. Né? E o engraçado é que a minha primeira turma, né, o primeiro dia de aula na minha primeira turma foi no meu aniversário de 28 anos. Massa. Nossa, e daí isso aí já ficou marcado. Foi uma data especial. Você tinha comentado comigo, eu queria que você falasse isso pro pessoal, porque me tocou de uma forma legal. Essa coincidência de você recém ter terminado o curso e ser o curso que a escola estava precisando, né? Porque Sim. você foi criticado pela sua decisão de fazer esse curso e te abriu portas. Fala pro pessoal aí como é que foi esse processo aí. Cara, isso eu achei muito legal, porque assim, eu tinha vontade, igual eu falei no início, eu tinha vontade de saber o que eu estava fazendo. E eu vi um curso que era de introdução à colorimetria, né, que é para trabalhar com as cores no cabelo e tudo mais. Então, assim, eu falei que ia fazer esse curso e muita gente já pegou e falou, pô, mas você já sabe fazer luzes, você já platina o cabelo e tal. Eu falei, cara, eu sei fazer, mas eu não entendo o que eu estou fazendo e eu quero entender. Mas para muita gente na época, você ter que estudar para algo que você já faz, era absurdo. Sim. Então muita gente falou, cara, você não precisa disso, você já Não, faz. e até hoje, cara, Sim. se a gente for ver, a gente acaba não perguntando. E muitas pessoas têm a sorte de não dar errado. Exato. Porque uma coisa interessante do curso é hoje você sabe reverter muita coisa. Sim, Você sabe como agir se algo der errado. Sim. Tem gente que só sabe fazer, mas só sabe fazer do jeito certo. Exato. Né? Eu brinco, por exemplo, no dia que eu fui tirar a habilitação, cara, eu nunca errei uma baliza. Em todas as aulas, o professor falou assim, ó, você olha aqui, vira assim, esse assado, conta 1, 2 e parará. Nunca errei nenhuma baliza. Aí chegou no dia do exame, fiquei nervoso lá, já entrei um pouco errado, falei, cara, e agora, o que eu faço? Eu reprovei porque assim, eu simplesmente nunca tinha errado uma baliza. Exato. E foi justamente não Porque saber consertar o erro que me fez reprovar. Sim. Tem muito barbeiro que infelizmente, ou por sorte ainda nada deu errado, mas se der não sabe nem o que fazer, porque não sabe o que está fazendo, né? Sim, não, mas mesmo você aprendendo ainda acontece muito de errar. Eu falo pra muita gente, falei pra muitos alunos meus, falei, cara, eu já errei muito. Já contei algumas histórias que eles falaram assim, cara, não acredito, professor, é mesmo. Eu falei assim, cara, eu já errei de corte, eu já errei de coloração, eu já puxei fio ali na touca e de repente vazou pra dentro do cabelo, eu tive que pintar o cabelo do cara de novo, né? Só que depois que eu comecei a estudar um pouco isso, então eu já fiquei mais tranquilo, né? Eu falei assim, pô, cara, eu posso errar, mas eu sei reverter essa situação. Boa. Né? Eu posso errar, se não tiver jeito de resolver, eu resolvo de outro jeito, né? Porque aí você já tem algumas teorias, já tem algumas bases, né? E é isso que eu buscava na época. Eu falei, cara, eu não quero só fazer, porque, pô, e se o negócio der errado? E aí? Fala pro cara, não, tchau, vai pra casa, cresce o cabelo depois na corda. Daqui a um mês você vai falar de novo. Fazer, né? Então, eu comecei a buscar por causa disso. Falei, não, cara, eu quero entender, eu quero saber o porquê que faz isso, o porquê que ocorre esse tipo de problema ou não, né? O porquê que fica nessa tonalização ou não. Então, quando eu fiz o curso, eu estava voltado para entender isso. Legal. Né? Entender a estrutura do trabalho que eu estava fazendo. Cara, muito bom. E aí, o que me marcou nessa história só foi justamente isso. Cara, você, por mais que as críticas vieram, você seguiu, fez... E Sim. Quando você fez a entrevista, a pessoa perguntou, você tem um curso tal? Era aquele. Nossa, cara, fazia uma semana que eu tinha terminado. Eu lembro até hoje, eu na hora, assim, já bateu uma alegria muito grande. Porque ela tinha visto meus trabalhos, né? Eu fazia pouco tempo que eu estava começando a divulgar no Instagram, né? Que eu não tinha Instagram. Muita gente fala pra mim, pô, abre o Instagram. Só que, cara, eu nunca fui muito assim de rede social, né? Hoje que eu mexo um pouco mais. E... eu abri o Instagram, comecei a divulgar meu trabalho, então a diretora, na hora que ela viu os trabalhos, ela gostou, né? A gente bateu um papo e tudo mais. Ela falou assim, cara, eu só tenho uma pergunta pra você. O que você sabe de colorimetria? Ah, cara, aí eu não consegui esconder, tipo assim, eu já sorri. Eu falei assim, faz uma semana que eu terminei esse curso. Que legal, pô. Ela falou, então é isso mesmo que eu tava procurando. Eu tenho 3 turmas aí, você quer? Vou passar elas pra você. Eu falei, cara, eu fiquei pensando, pô, vim aqui pegar uma turma, tô saindo com 3. Então, tipo, foi muito bacana, tipo, Sim. Foi muito gratificante, com né? Certeza. Você vê que, apesar das pessoas falarem,
Cara, você só vai saber se você tiver, né? Às vezes você faz um curso, estuda algum assunto que talvez vai passar a sua vida inteira, você nunca vai executar aquilo ali. Mas você não sabe o dia de amanhã, cara. Não, se eu não tivesse, talvez essa oportunidade tinha passado para outro, né? Então, por eu estar preparado, né, a oportunidade chegou, eu pude agarrar, né? Eu costumo dizer que a sorte está com quem se prepara, né? Então, se eu não tivesse seguido adiante, tivesse escutado o que o pessoal falou, e falar, ah, não, todo mundo é assim, então também você é assim, cara, muitas oportunidades tinham fechado. Exatamente. Tanto é que foi através disso que aí eu comecei a estudar mais e mais e mais e correr mais ainda atrás das coisas. Legal. Como é que foi essa experiência de dar aulas? Que eu, enquanto professor, sei que é até difícil se assemelhar a qualquer outra coisa, né? Sim. Como é que é o cara sair do empresarial dele ali, de só fazer os outros e agora ter que ensinar outros a fazer aquilo? Cara, eu achava sensacional, né? Eu lembro que a minha primeira turma eu cheguei lá e eu falei assim, cara, eu sou professor aqui, né? É diferente, né? Você tá na posição de aluno, então chega o professor ali e a gente sempre tem essa, não, o professor ele sabe de tudo. E eu cheguei lá, cara, e eu sabia que os alunos olham pra gente com essa ideia. E eu não sabia de tudo, eu também estava num processo de aprendizado, né? Eu estava começando a estudar algumas coisas, mas não sabia de tudo. Eu falei assim, cara, não, eu que sou a autoridade da sala aqui. Falei, poxa, achei incrível, né? E fiquei meio nervoso assim nos primeiros momentos, mas depois você vai habituando com os alunos, cara, e sinceramente eu achava fantástico dar aula. É uma troca incrível, né? Nossa, é muito bom. Eu pude aprender muito com meus alunos, né? Consegui também passar muito conhecimento, colhi muito fruto disso, vi vários alunos aí pegar vários resultados impressionantes, consegui conquistar salão, consegui às vezes trabalhar num salão de alto padrão, consegui ali, professor, estou começando o meu negócio agora, pequenininho, mas eu sempre vi alguns frutos, né? Então isso era gratificante. A troca de conhecimento, porque eles testam muita gente, Isso né? Fala assim, pô, professor, e esse assunto aqui? Pô, cara, nossa, isso aqui eu vou ter que estudar, mas eu não posso falar que eu não sei, né? Então, isso também eu acho que me pôs muito pra frente, né? Então, eu acho fantástico. A área de você lecionar, ensinar alguém, cara, eu acho fantástico. E você desenvolve muito, né? Aquilo que você falou, porque a cabeça do professor às vezes funciona da seguinte forma: se eu falar isso, eles podem perguntar aquilo. Então eu já preciso fechar essa brecha aqui, que é uma brecha que nem existe. Aí Não, você mas na sua cabeça já tá, né? lá. Aí você fechou aquela brecha e fala, cara, mas e se eles forem pro outro lado? Aí você já vai, né? A cabeça do professor vai fazendo um negócio. Eu acho engraçado, a minha esposa, ela sabe, às vezes eu preparo aulas, sei lá, 50 slides. Né? Fechando todas as brechas. Meu, durmo de madrugada, mas vou e faço. Não, aí ficou perfeito o negócio. Aí chega na aula, eu não passo do 10. É porque sempre tem uma novidade, né? Exatamente. É uma surpresa. Isso, mas aí eu falo, pelo menos eu fico tranquilo. Eu falo, cara, pelo menos se tivesse algum desses imprevistos, eu já tava preparado ali, né? É bem isso. Cara, eu achava impressionante porque eu estudava muito conteúdo e chegava lá na sala, daqui a pouco alguém perguntava algo que eu ainda não tinha estudado, né? Por enquanto estava nas coisas mais básicas. Eu falei, pô, a galera tá começando agora, né? Não vai perguntar mas quase nada. Alguém né? surgia com uma novidade assim que eu falei assim, cara, eu nem cheguei nisso ainda. Só que aí eu aproveitava da situação, né? A pessoa perguntava, o aluno perguntava, pô, professor, como que faz tal procedimento assim, assim, assim? Falou, onde você viu? Não, eu vi um barbeiro fazendo tal. Eu falei, aí galera, daí eu já chamava a turma, né? Ó, aqui ó, o amigo de vocês trouxe essa questão aqui, o que vocês acham? Ah, professor, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu falei, então vamos fazer, semana que vem, eu quero que vocês tragam a resposta disso pra mim e a gente vai bater um papo. Já ganhava uma semaninha isso, aí. Daí uma semana eu tinha pra estudar. Falei, cara, eu tenho que estudar isso daqui. Top. Era muito fantástico. Cara, foi uma das melhores experiências que eu tive, foi de dar aula. Né? Tanto é que hoje, inclusive, eu tirei um último diploma, né? Me permitindo abrir uma escola. Que legal. Né? Eu tenho um diploma lá, que a Império A, ela é classificada como uma escola, né? Reconhecida pela Federação Nacional de Cabeleireiros do Brasil. Caraca. E que pode fornecer diploma, né? Não certificado de curso livre, mas sim um diploma, mesmo reconhecido em mais de 100 países. Uau. Né? A pessoa recebe uma carteirinha, tudo, com o número de identidade lá, como um profissional barbeiro.
né? Então eu consegui conquistar isso através desse interesse que eu comecei Uhum. dando aula. Cara, que top, velho. Cara, não é pouca coisa não. Eu fico assim, sabe por quê? Me admira isso, porque infelizmente aquilo que você já viu e falou também, de pessoas que às vezes vai só pelo básico, vai só por aquilo que os outros estão fazendo, Sim. né? E você já tem, assim, dentro da sua criatividade, dentro desse seu próprio instinto de querer mais, cara, você já, embora hoje não seja, né, Sim. oficialmente, mas, cara, você já tem a possibilidade de ser uma escola de não certificado de cursinho livre, né? Sim. Você diploma seus alunos, você tem a Sim. possibilidade de fazer isso. E isso já demonstra que, assim, cara, você tá sempre um passo à frente, ou 2 passos à frente, você tá sempre abrindo um leque de possibilidades que, cara, muito, muito legal isso, né? Sim, cara, isso aí eu achei incrível porque, assim, eu costumo pegar as críticas e eu costumo analisá-las, né? Por quê? Às vezes, da crítica pode ser um direcionamento para você. Uhum. Tanto é que esse documento que eu consegui hoje, esse diploma, cara, eu fiquei muito feliz. Fiquei realmente, assim, foi uma das minhas maiores conquistas. Me senti realmente realizado. Cara, que top. Mas por quê? Lá no início, quando eu comecei a dar aula, né, tinha um professor que sabia que de vez em quando, né, eu dava uma aula particular, né, que eu já tinha falado isso com a diretora da escola, né, que de vez em quando eu fazia uma aula particular, que foi inclusive daquela gratuita que quase não tinha ninguém, né, e depois eu comecei a cobrar um pouquinho. E aí um professor, ele veio em mim e falou assim: pô, Pedro, você sabe que para você dar aula particular você tem que ter um documento assim, né, pela federação e tal. Eu fiquei pensando naquilo, aí eu respondi para ele: sei. Claro. Mas na verdade eu não sabia de nada. Eu falei assim: não, eu sei. Ele: então, porque você tem que ter esse documento, senão você não pode dar aula e tal. E a intenção aí... foi de te ajudar ou foi aquela cornetadinha assim? Não, foi aquela cornetada. Eu senti que ele deu aquela alfinetada. Mas, tipo, isso não me ofendeu, né? Na verdade, eu fui embora curioso. Sim. Fiquei pensando, falei: caraca, mas que documento que é esse, né? Pô, tem que procurar saber. Se eu não tô sabendo disso, eu não vejo barbeiro nenhum que tenha isso, né? Então, aquela crítica, né, que ele deu aquela Ou aquela alfinetada, dificuldade que o cara te colocou. isso, na verdade, me gerou uma curiosidade. Uhum. E aí, cara, foi onde eu comecei a correr muito atrás de cursos, né, até eu achar. Né, esse documento eu consegui, faz o quê? 2 anos, né? Não faz muito tempo. Sim. E é algo que, honestamente, o pessoal que for barbeiro que estiver assistindo aí comenta, fazendo a ideia. Pra Não. mim, o barbeiro manja, ele vai lá, abre a escolinha dele lá e põe um gato. Sim. Nada a ver, o negócio é burocrático, Sim. é oficial, o negócio é mais embaixo, né? Exato, eu mesmo, quando eu comecei a dar aula, né? Então, tipo, eu fui um professor contratado, né? Por mais que era pessoa jurídica, tinha um contrato ali pelas turmas. E, cara, eu não tinha essa noção, né? Eu não sabia que tinha realmente um órgão, assim, pô, um órgão de São Paulo que ele autoriza, ele te dá uma credibilidade. Porque o que eu ouvi de todo mundo é o seguinte: se é barbeiro, é cursos livres. Falei: demorou, é cursos livres que eu vou fazer, né? Então, quando eu fiquei sabendo disso, falei: cara, eu tenho que conseguir esse documento aí, porque eu gosto de dar aula, então para mim é interessante, né? Para os meus projetos é interessante. E o que eu sempre corri atrás de fazer nessa parte de ser o professor é de trazer algo novo para os meus alunos, né? Uma novidade, algo válido. E, cara, quando eu vi que eu tinha a oportunidade de fornecer não um certificado, mas sim um diploma, falei: pô, cara, calma aí. Falei: por que eu não vou atrás disso? Sim, com certeza. Né? Então, com muito custo, eu corri atrás disso. Então, por isso que eu falo que essa foi uma das conquistas assim, que mais me satisfez. Eu me senti realizado mesmo. Que da hora. Porque é legal você poder falar com alguém e falar assim: não, cara, eu te forneço um diploma, né? Você vai ter um documento que vai atestar que você é um profissional barbeiro, você tem provas, e se um dia você quiser sair fora do país, esse documento ele vai ser um respaldo e ele vai ter validade para você. Cara, isso daí para mim... Não, de forma estratégica isso é incrível. E fora Sim. até uma questão que você tinha comentado também, de que isso te dá uma proteção também no sentido de concorrência, né? Porque existe uma medida, né, desse órgão que, assim, o vizinho não pode ter, porque já tem um ali na região. Tem uma questão assim também, né? Tanto é que aqui na cidade de Jundiaí, né, o que eu conheço, tem eu e mais uma escola, que já é bem reconhecida, e um outro barbeiro, né? Porque
nós moramos bem distante, né, um do outro, então nós podemos ter. Mas mais próximo, realmente, eles não podem. Eles têm, como fala, essa ética, Sim. né? Fala, não, a partir de tantos quilômetros você pode ter. Legal. E já é um diferencial e uma estratégia sua de, cara, nesse nicho aqui, né, nesse quadradinho aqui, sou eu. Sim, Né? Isso é muito bom. eu acho muito bacana, porque realmente a ideia não era nem restringir, Uhum. sabe? A ideia era trazer barbeiros, que eu sei que tem muitos barbeiros hoje que dão aula, dão suas aulas particulares, são barbeiros, nossa, sensacionais, cara, são barbeiros muito bons. Então eu falei assim, cara, se eu puder, né, agregar esses barbeiros na minha barbearia, né, hoje ainda isso não acontece, Uhum. mas o plano sempre foi esse. Se eu pegar esses barbeiros, agregar na minha barbearia, para eles poder, com os alunos dele, né, por mais que vai o nome da minha barbearia, mas ele pode fornecer para os alunos dele um diploma, Sim. entendeu? Porque no diploma vai a assinatura também Uhum, do profissional que ensinou, né, do instrutor. Então, eu queria sempre trazer essas coisas para o bairro. Que legal. Né? A gente sempre saía daqui, ia para São Paulo, ia lá ver, ia aprender, ficava maravilhado, né? Eu falei, cara, por que não, né? Poxa, tem tanta oportunidade que eu estou enxergando, né? Então, quando eu consegui esse diploma, eu falei, cara, agora se o cara quiser, eu posso fechar um negócio com ele. Sim. Né? Ele pode ensinar aqui na minha barbearia, né? A gente pode ter um contrato mesmo e ele pode dar um documento, né? Vai com o nome da Império A, só que é um documento que tem a assinatura dele como instrutor Uhum. e que é válido. Sim, novas oportunidades de negócio, Sim, né? eu nunca pensei só em mim. Né? Nenhum tipo de negócio eu fiz pensando só em mim. Uma porque, de acordo com o que eu leio, que eu gosto muito de ler alguns livros, eu vejo que ninguém cresce sozinho. Uhum. Né? Então eu sempre fiz pensando no geral, de todo mundo poder escalar. Tem uma frase que eu gosto bastante, fala assim, não é nenhuma frase e tal, mas tinha uma pessoa que falava direto essa frase assim, cara, me empurra que eu te puxo. Né? Sim. E eu levo muito isso também. Então, assim, quando eu tô fazendo algo de bem feito pro meu patrão, cara, eu tô empurrando ele me Sim. puxa. Sim. Quando eu tô, alguém faz algo de bom pra mim, cara, eu tô sendo empurrado e eu vou puxar essa pessoa junto, né? Então, esse Sim. ciclo que você falou que você tem muito isso assim, ele de fato acontece. E outra coisa, que assim, às vezes é uma pena, mas é a realidade, você até comentou, né? Você fez coisa gratuita, teve pouco acesso. Às vezes as pessoas aqui da região vão tipo para São Paulo, vão para Sim. outro estado buscar coisas que você já buscou, Sim. já se aperfeiçoou e traz aqui, mas a pessoa fala, cara, aqui em Jundiaí, meu, Sim. é aquela que eu falo, vai ter espaço para todo mundo. O cara quer ir para lá? Vai. Mas assim, às vezes o cara tá gastando muito mais transporte, gastando muito mais dinheiro, gastando moradia para fazer algo que tem aqui perto, né? Então fica de dica para todo mundo. Cara, procura primeiro por aqui, porque tem muita coisa boa aqui, né, cara? Cara, e realmente tem. Ó, hoje eu vejo que os barbeiros, eles estão abrindo mais os olhos para isso. De pegar e falar, não, fulano ali, ele sabe fazer tal coisa. Uhum. Porque, você não vai saber fazer tudo. Sim. Nem eu não sei fazer tudo. Qual que é a sua especialidade, assim, ou qual que foi o nicho que você, de repente, colocou na Império? Cara, eu gosto muito de fazer cortes mais tradicionais, cortes com tesoura também. Uhum. Né? Gosto muito de mexer com barba. Né? As químicas, eu até dei uma abandonada, né? Por mais de eu ter estudado, né, sobre isso. Eu dei uma abandonada sobre as químicas, porque eu queria buscar um público mais tradicional. Bacana. Né? Então eu vejo isso, que, cara, não é porque eu sei fazer que eu vou ser o melhor naquilo. Uhum. E que você precisa fazer tudo sempre. Exato. Então hoje eu aprendo, eu faço isso com meus clientes, né? Falo, cara, você quer fazer qual tipo de procedimento? Se for um procedimento que eu faço, eu atendo ali. Se não for, pra mim não tem problema nenhum eu indicar ele para outro barbeiro que faça. Uhum. Ah, Pedro, eu quero fazer um Rastafari. Eu falei, cara, eu não faço, mas fulano lá ele faz. Né? Então hoje está perdendo um pouco essa visão, tipo, ah não, eu vou perder o cara. Cara, às vezes você até ganha o cliente com isso, entendeu? Porque você é sincero. Né? E outra, se eu sei que eu não sou tão bom quanto o cara, por que eu vou fazer algo que eu não sou tão bom quanto ele? Sim. Entendeu? Então, hoje eu vejo que os barbeiros estão pegando mais essa visão, né? Estão vendo que realmente, igual o pessoal faz em São Paulo, né? E em outros lugares aí, o pessoal que está observando que, cara, realmente eu posso aprender com o outro ali, ele faz melhor do que eu isso aqui. Não, eu sou bom nisso, porque também você tem que reconhecer no que você é bom. Legal. Né? Então, tá caindo um pouco essas barreiras. Isso é bom. Né? Mas no início, assim, quando eu comecei a dar aula e comecei a trazer novidade,
né? Inclusive com um barbeiro de Itupeva, barbeiro amigo meu, a gente ainda via bastante. E essa foi uma pauta que caiu muito nos nossos assuntos. O cara, a gente quer trazer pra galera, mas a galera não quer vir. Aí viu o pessoal de outras cidades, mas quem era de perto não vinha. Falei, cara, mas por quê? Né? A gente não tá fazendo pra, tipo assim, não, nós somos o estrela. Cara, isso nunca passou na nossa mente. Você sempre teve esse senso de facilitar pro outro, isso, né, cara? Tá mais exato. perto. Exato, então era algo bacana que a gente sempre teve em mente. Inclusive esse barbeiro, há pouco tempo atrás, ele trouxe um evento chamado Copa Barber para Itupeva, né, que também é um campeonato de barbeiros. Que legal. Teve barbeiro lá da região que ganhou troféu com isso, né, então a gente se sente realizado com essas coisas, né, então isso é bacana, é isso que a gente sempre quis trazer. Que legal. Fala aqui para nós, você trouxe lá no começo o seguinte, que você pregou essa transição de salão de cabeleireiro masculino, ou unissex, né, que era o que tinha na época, para as barbearias. Beleza, o pessoal já entendeu que agora para o público masculino é barbearia, mas eu ainda sinto, cara, que falta eles entenderem o que é o negócio barbearia. O que você consegue trazer para nós, assim, tipo, cara, o negócio barbearia, ele precisa pensar dessa forma para ele se destacar, para ele ser diferente, porque senão, honestamente, vai ser mais o mesmo e, assim, a concorrência fica desleal. Porque senão a gente vai brigar por preço. Como é que eu vou me diferenciar? Quero abrir uma barbearia. O que eu preciso entender desse negócio para me diferenciar? Sim. Cara, assim, eu acho que hoje, né, muita gente ainda precisa identificar o seu público. Boa. Né? Porque assim, não adianta, Cláudio, né, eu falar assim, não, eu vou baixar o preço porque o cara ali é meu concorrente e tal. Cara, não é assim que funciona. Não, daqui a pouco você está cortando de graça. Você vê que tem vários supermercados aí, a gente vai onde a gente acha que é melhor. Né? Então, vale você, primeiro de tudo, enxergar o seu público. No que eu digo? Cara, às vezes você é um cara ali que é mais da quebrada, atende mais a galera, né, mais a molecada jovem. Então foca nisso. Sabe? Foca nisso que você vai conseguir os clientes que você procura, você vai conseguir o valor, porque preço não é valor. Você vai conseguir o valor que você procura. Eu atendo um público que, sei lá, é mais família, né? Então abandona algumas outras coisas e foca nisso, foca no que eles querem, foca no que eles buscam, sei lá, ele busca um ambiente mais aconchegante, mais confortável, que nem tudo é o corte, né? Barbeiro vai disputar corte, cara, cortar, vários barbeiros cortam. Né? Tem muitos barbeiros aí que eles mandam muito bem. Sim. Então, o grande diferencial está em eles entregar para o público deles o que o público precisa. Boa. Cara, não adianta eu chegar aqui e falar assim, não, cara, eu tenho que ganhar a massa. Aí eu tô desesperado. Não, pega isso aqui, não, faça isso aqui também. Cara, daqui a pouco o meu salão tá uma bagunça, aí já não é mais um salão de valor, é um salão de preço, né? Porque eu faço a todo custo um jeito de arrebanhar o pessoal para dentro. E esse não é o foco. O foco principal hoje de toda a barbearia é conseguir identificar o público que eles têm. Sim. Né? E fora que de um tempo para cá também, a ideia da experiência, né? E quando eu digo experiência, assim, o corte, ele é ok, eu vou lá, eu vou sair com o cabelo cortado, com a barba feita, mas parece que se tornou secundário, né? Às vezes o cara vai lá pelo plus, que é o ambiente, a conversa, enfim. O que hoje a Império tem de, o Cláudio vai lá, vou conhecer a barbearia. Como é que você acha que eu, cliente, vou me sentir? O que você tenta proporcionar para os seus clientes? Cara, hoje, assim, eu procuro fazer um espaço, né, mais aconchegante possível. Né? Eu trabalho com clientes que eles realmente já são mais maduros, né, são mais velhos, já têm família. Então você vê que já são aqueles caras que já não gostam muito de alguns tipos de comentário, não gostam muito de algumas piadas. Então eu procuro manter, né, essa tranquilidade dentro da minha barbearia, né, porque eu já comecei a identificá-los. Né? Procuro ter um espaço também que o cara ali, nossa, cheguei, tive um dia estressante de serviço. Cara, ele não vai chegar lá e ficar mais estressado, né? Então eu procuro ter um espaço que ele pode sentar lá, ele pode tomar a cerveja dele, se ele quiser ler um livro, tem livro lá na prateleira, ele pode ler um livro. Cara, você acredita que eu achei isso do caramba, velho? É um negócio muito simples assim, mas tipo, cara, eu sou da leitura. Sim, tem gente que gosta. Nunca que um barbeiro vai colocar um livro lá pra eu ler, nunca, inclusive, até a Império chegar com a ideia. Eu tô precisando de ideias de livro, quem tiver ideias de livro aí, já fala pra me comprar e colocar lá. Já dá uma passadinha ali, ver se tem alguma coisa que interessa aqui na minha estante, na minha
biblioteca e leva para lá. Mas eu achei isso incrível, que assim, é diferente. Sim. Todo mundo vai ler? Não, mas, cara, já é uma opção. Exato. De repente, 5, 10 minutinhos ali que eu tô esperando, já peguei um livro legal, já, né, já arranjei insights para trocar ideia com você enquanto eu tô cortando, enquanto você tá cortando meu cabelo. Sim. Achei muito legal essa ideia. Você já tinha visto em algum outro lugar ou é porque é do seu hábito ali? Não, E tal? foi uma ideia minha mesmo, eu não vi em nenhum lugar, mas eu comecei a observar. Eu gosto de ler, né? Eu gosto muito de ler. Tem vários livros aí que eu já li para aprender até mesmo me comportar ou mesmo gerir o meu negócio. E eu falei, cara, meu público ele gosta disso. Eu tenho um público que gosta de ler um livro, eu tenho um público que às vezes é cristão, então eles gostam de ler uma Bíblia. Eu tenho um público que gosta de falar sobre empreender, né? Então eu falei, pô, por que eu não deixo uns livros aqui, né? Comprei lá um móvel, coloquei do lado das poltronas, Da né? hora. Então o cara ele senta ali, ele tem acesso, ele pode pegar e pode ler, né? E deixei ali. Deixei, não falei nada e deu muito certo. Tem gente que chega e fala, pô, Pedro, posso pegar um livro aqui? Eu falei, não, cara, já tá aí pra isso, fica à vontade. Legal, massa. Né? Então, eu vi que meu público, ele é um público que ele corre atrás dessas coisas, então eu quero deixar dentro do meu salão. Legal. Isso aí. Muito bom. E você falou algo que, assim, essa questão de conhecer os clientes, cara, fundamental. Eu lembro uma vez que eu estava dando uma aula e aí uma das minhas alunas, ela era dona de um comércio, né, de uma lanchonete e tal. E toda a aula ela chegava reclamando. Ai, professor, que não sei o que é difícil, que lá os clientes dão muito trabalho. Eu falei, mas como assim dá trabalho? Ah, não, senhor, porque tá louco. Os caras chegam lá, às vezes bêbado, chegam uns noia lá e não sei o que, e o banheiro fica tudo sujo, não sei o que, darará, darará. Eu falei, cara, mas como assim? Como é que você tá atraindo esse tipo de cliente, né? É uma marca muito forte aqui da região. Cara, coisa simples. Uma coisa que ela falou, a gente fica aberto. Aí eu perguntei, né? Cara, qual que é o diferencial de vocês? Né? O diferencial que é nosso, praticamente só a gente faz, a gente fica aberto a madrugada inteira. Assim, cara, será que não é isso que está atraindo esse público pro seu lugar? Sabe por quê? Porque eu, 5 horas da manhã, eu, pai de família, eu tô na minha casa, dormindo, tranquilo. O cara que tá indo lá 4, 5 horas da manhã, da onde ele tá vindo? Tá vindo da balada, tá vindo disso, ele já tomou isso e aquilo. E assim, e não adianta você querer ter um cardápio refinado, porque esse cara vai querer uma Coca-Cola para que o açúcar ajude ele a manter a sanidade ali, ele vai querer um dogão, qualquer coisa lá, só para forrar o estômago. Então assim, você tá fazendo um baita de um esforço para você manter um ambiente limpo, para ter um cardápio legal, isso e aquilo. Cara, mas olha o público que você está atraindo. Às vezes você diminuindo esse seu horário, você não vai precisar pagar hora extra, adicionar noturno, não sei o que, você já vai eliminar clientes indesejados. E aí, aquilo que você colocou de estratégia vai de fato funcionar. Então, as pessoas precisam entender, conhecer o cliente. Sim. Ó, eu comecei a reparar alguns barbeiros que eu acompanho na rede social, né? Já fui em alguns eventos deles e eles falam muito sobre isso, né? Só que a gente sempre está focado, né? Antes eu estava muito focado nisso, mas não, cara, mas eu tenho que adquirir mais conhecimento, eu tenho que fazer mais. Então, tipo, cara, pô, pelo menos dá para dar. Pô, não dá pra fazer trabalho? Dá, sabe? Então você tá abraçando tudo. Isso, vai abraçando tudo. Só que chegou um momento que eu comecei a observar os clientes que mais cortavam comigo, né? Quando eu tinha outra barbearia, eu comecei a ver o jeito deles. Comecei a conversar com eles, comecei a ver os assuntos que eles gostavam. Falei, pô, esse cliente aqui ele gosta de falar de finança, cara. Pô, esse cliente aqui, ele gosta de falar sobre os negócios. Sabe? Pô, esse cliente aqui, ele gosta um pouco de falar sobre política. Então, tipo, eu fui observando e dentro dos assuntos eu fui observando o perfil deles. Falei, pô, esse cliente ele gosta de falar disso, mas como que ele é? Não, ele é um cara que tem responsabilidade na empresa, mora sozinho, é um cara sossegado. Ah, esse cara aqui é um cara que tem família, né? Eu vejo que os assuntos dele é mais envolvido com a família, é um cara que não fala palavrão, é um cara que já tem uma postura, né, mais culta. Eu falei, então eu tenho que procurar, né, trazer para esses clientes um espaço que traga isso para eles. Sim. Entendeu? E aí que entra aquela questão de gerar valor. Sim. Né? Então, às vezes, envolve o lugar que você está situado, né? Porque é igual alguns outros empreendedores falam, né? Da garrafinha de água. Ah, tá no mercado é um preço, tá lá no aeroporto é outro preço.
né? Mas por quê? Mas a Porque água é a mesma. a água é a mesma, mas tem um valor, Uhum. entendeu? Então eu falei, pô, às vezes você tem que mudar de lugar, você tem que mudar a forma de você se comportar, Sim. né? Não dá pra me chegar em todo cliente e chegar ali e falar, pô, e aí, cara, ó, beleza, tal, cumprimentar lá, dar um toquinho de mão. Não é todo cliente que quer isso. Uhum. Tem cliente que chega ali, ele quer um bom dia. Pô, bom dia, como foi seu dia? Ou como é seu nome? Né? Eles gostam disso. Então você começa a identificar aonde você está errando e aonde você tem que reajustar. Boa. E nisso, eu não faço só da minha percepção. Às vezes eles mesmos falam para mim. Fala, pô, Pedro, eu tenho um cliente que eu acho muito legal. Pô, Pedro, tem uns negócios que tá faltando aqui, cara. Eu falei, não, eu vou pensar nisso. Legal. Entendeu? O cliente já te ajuda, né? Isso, eles falam. Pô, Pedro, mas cadê a cerveja? Eu falei, caraca, tem que arrumar uma geladeirinha aqui, né, pros caras. Entendeu? Então, tipo, o próprio cliente, ele vai mostrando o que é do agrado. E aí você começa a colocar na balança. Fala assim, ó, quantos clientes preferem esse tipo de conteúdo dentro da barbearia e quantos preferem esse outro? Você observa qual que é o público maior que você tem. Sim. Além de qual é o impacto que isso vai gerar. Isso. Né? Porque, por exemplo, uma mesa de sinuca. Teve uma pessoa barbeira também que ela colocou videogame, mas não sei o que dentro do salão lá. Os caras assim, eu ficava o dia inteiro jogando videogame, sinuca, pibolei e não dava nada de grana pra esse cara. Então, tipo assim, beleza, tinha, o ambiente era agradável, mas e o Pix? Né? Cadê? Nada ainda. E o retorno do investimento? Tipo, beleza, o cara adorava jogar videogame, mas pô, aí também você precisa entender que isso só tá te trazendo um gasto, né? Sim, é igual o esquema de agendamento que eu tenho na barbearia, né? Eu começo a ver assim, ó, tem alguns clientes que reclamou? Sim. Mas e a grande maioria? Pô, a grande maioria prefere. São clientes que eles valorizam o tempo deles. Sim. Eles falam assim, não, Pedro, vê um horário aí pra mim. Por quê? Porque o cara ele tem um dia corrida, tarefado, então ele quer aproveitar cada segundo. Então ele não quer pegar fila na barbearia, ele quer chegar lá, já executar o corte, já fazer o serviço, ele sai dali satisfeito, já consegue aproveitar o dia dele. Então isso foi uma ideia que teve crítica? Teve crítica. Teve muita gente que falou, pô, mas eu não gosto disso, eu gosto de chegar e cortar. Né? Então, com jeitinho, eu fui mostrando para eles que era uma vantagem, fui mostrando que eles têm um dia mais aproveitado, né? E fui aplicando na minha barbearia. Então, hoje, tudo que eu tenho da barbearia, que nem agendamento de horário, foi ideia de outros clientes, né? Uma bebida, foi ideia de outros clientes, sabe? Uma televisão para entreter, foi ideia de outros clientes, que às vezes ele fala, pô, só falta televisão. Sim. Não precisa nem pagar consultoria, né? O próprio cliente foi lá e eles falou vão te ajudando. Então, assim, às vezes, o empreendedor, ele erra em não observar o que o cliente dele está passando para ele. Boa. Entendeu? Às vezes o cliente dele está dando uma boa ideia, né? Você tem que analisar, porque não é toda ideia também que é boa, né? Mas às vezes o cliente está dando uma boa ideia, você vê que a maioria do seu público, aí você fala assim, cara, a maioria está pedindo X coisa aqui dentro. Tem uma pequena parte que pede aqui X coisa. Não, vou buscar desse lado, que desse lado realmente está sendo maior e às vezes é o ponto que eu tenho que acertar. Sim. Né? Não pode sair acatando tudo. Então às vezes falta isso, falta um filtro, né? Tem que ter. Porque se eu fosse colocar tudo que todo mundo pede, aí vira uma bagunça. Sim. Né? Porque ninguém é igual ao outro. Sim. E você perde a sua identidade, você vai perder o foco que você tem no seu negócio. Porque todo mundo vai dar um pitaco. Não, todo mundo tem ideia para dar, né? Então você tem que ver se aquilo vai se encaixar no propósito que você busca. Sim. Fala assim, cara, será que a ideia que esse cara falou serve aqui dentro do meu negócio? Será que vai entregar a proposta que eu procuro entregar? Será que não vai sair um pouco da visão que eu tenho para o meu negócio? Então você coloca isso na balança, faz esse filtro e você aplica. Legal. Cara, você aplicando, observando tudo isso aí, é quase 100% de chance que você vai acertar. Boa. Né? Uma hora ou outra você erra, né? Não tem jeito, a gente é humano. Mas é aquela, errou, mas erre rápido em coisas novas. E conserte. Né? Então isso é bacana. Que legal. Outra coisa que eu sei que você tem, assim, não sei se é todos os que tem, porque você já percebeu que eu tenho pouco cabelo, não sou muito entendido do ramo, né? Mas a questão da assinatura, né? Do plano que você faz de um valor e a pessoa tem um corte garantido por semana. Sim. Isso já é comum ou não? Também é uma novidade que você, pra mim, é novidade. Achei muito legal, achei bacana pra caramba. De onde surgiu essa ideia também? Olha, eu confesso que eu já tinha escutado outras questões a respeito do plano, né? Só que um plano de assinatura ainda era muito novidade quando eu descobri sobre isso. A gente falava muito sobre os pacotes, né? O pacote que a gente vai lá, paga e tal. A assinatura é legal porque fica um pagamento recorrente,
né? A gente coloca no cartão de crédito do cliente e ele não precisa se preocupar com isso. Então, assim, eu sempre pensei em dar comodidade para os meus clientes, né? Eu acho isso bacana. Porque, cara, sinceramente, quando é que não aconteceu de você falar assim, cara, nossa, eu esqueci de separar o dinheiro do corte de cabelo. Às vezes a gente esquece do dinheiro do gás, cara. Entendeu? Então, a gente esquece mesmo. Isso é natural. Então, eu busquei mais dar essa comodidade. Assim, cara, como que eu posso ajudar o meu cliente, ele não esquecer disso, ele tá o mês todo com a imagem dele bem alinhada. Ah, se ele precisar sair para uma entrevista de emprego, ele tá arrumado, né? Porque, pô, cortando toda semana, você tá sempre impecável, né? Então, eu pensei na aparência do meu cliente, né? Como que meu cliente ele vai estar durante aquele mês, como que ele vai estar nas situações que, pô, cara, eu preciso resolver um problema aqui com um cliente que é importante. Então eu pensei nisso e pensei na comodidade. Ótimo. Né? Então o cliente ele cadastra ali o cartão, assina o plano, ele tem direito de 4 serviços no decorrer do mês, né? E ele não precisa lembrar de ficar, pô, nossa, eu tenho que lembrar de pagar meu plano. Top. Cara, ele consegue, ele fala, cara, eu vou lá porque já tá pago. Cara, e isso é tão bom porque, assim, um dos melhores índices para se avaliar uma empresa, às vezes as pessoas olham só a venda, que é um bom índice. Toda empresa precisa vender de fato, mas a recompra é o melhor de todos. Sim, porque cara. É aí onde você consegue entender se você está de fato agradando o seu cliente, se o seu produto está sendo satisfatório, porque, e até uma facilidade que você acaba encontrando você diminuir um pouco do seu trabalho ativo. De tipo assim, putz, cara, o Cláudio, quando é que foi o dia que o Cláudio veio aqui? Nossa, senti falta dele. Mas, tipo, meu, às vezes eu tô há 2 meses sem ir lá e você só deu conta de mim agora. Né? Então, assim... Isso acontece. Isso, e às vezes você vai até mandar uma mensagem pra mim, ô Claudião, faz tempo que você não aparece aí, cara, e aí, não sei o quê, passa aí, tal. Então, você nessa do plano, além dos benefícios pro cliente, falando agora do lado empresário, você tem a recorrência que é perfeita para qualquer negócio. Então, assim, hoje você já garantiu 4 serviços, né, o que é muito bom. Outra questão, você diminui um pouco da sua atividade, você ficar ligando para o cara, se tem esse trabalho de lembrar se o cara veio ou não veio. Então, cara, só benefícios, uma sacada. Cara, eu mesmo, eu esqueço de mandar mensagem para os clientes, porque tem dia que você atende bastante e às vezes você não vai lembrar. E isso de esquecer, pô, nossa, faz quanto tempo que aquele cliente veio? Cara, você esquece, né? Você esquece porque você conversa com um, conversa com o outro, e daqui a pouco tem aquele que bate mais resenha lá na barbearia, tem aquele que não. Então, quem tá no plano eu já lembro mais. Eu falo, pô, cara, o cara não veio, ele é do plano que tá na quarta-feira, né? Que terça e quarta é um plano que é mais barato, né? Inclusive o corte sai com um mega desconto, só que eles ficam limitados a terça e quarta-feira, ele pode agendar esses 2 dias. Fala, pô, aquele cliente não veio hoje, entendeu? Então, às vezes eu converso com ele, falei, pô, cara, mas você não veio aí? Ele falou, não tava corrido e tal. Então é legal, você fica mais próximo. Né? Então você dá essa facilidade, fica mais próximo, você consegue lembrar. Né? Teve cliente que eu já falei pra ele, cara, se você não vier, você vai perder o seu serviço do mês. Né? Aí porque o cara dá um jeito. Isso, porque o plano é assim, é os 4 serviços. Cara, você tá pagando pelos 4 serviços. Então você usa se você quiser. E eu falo pra eles, é bom você usar, porque já sai mais barato do que você pagar avulso, né? Sim, com certeza. E às vezes os caras tá na corrida e eles esquecem. Pô, Pedro, eu não consegui. O cara fala assim, cara, você vai perder a sua assinatura, vai ser renovado só o mês que vem. Não tem problema não. Então isso é legal. Né? Você começa a lembrar mais dos clientes. E eles gostam disso. Sim. Eu até vejo também uma coisa que é assim... mas, cara, toda semana, de repente eu não precise cortar o cabelo toda semana, cara, mas você deve ter feedbacks nesse sentido, tipo, do cara que começou a cortar toda semana e o cara se sente muito melhor. Sim, porque ele tá sempre alinhado, ele tá sempre na régua. A gente tem isso. Tipo assim, a moral do cara mudou, a postura dele em relação a N coisas, né? Às vezes com a família, esposa, no emprego, porque assim, o cara tá sempre alinhado, sempre cara. Pronto. É muito bom isso. Não, esse feedback eu vejo de muitos clientes. O que é legal dos meus planos é que eu não coloquei, tipo assim, 4 cortes. Eu falo pra ele, cara, você tem 4 serviços. Então, se você quiser fazer, um cabelo e uma barba, são 2 serviços. Boa. Né? Então, você pode usar a cada 15 dias. Não, toda semana eu quero cortar, então você corta. Toda semana eu quero fazer a barba, então você faz. Você tem 4 serviços que você pode escolher entre cabelo, barba e sobrancelha. Que legal. Né? Então, tem alguns feedbacks já que
Os clientes falam assim, pô, cara, não, agora eu já não consigo mais, cara, não, agora toda semana, né, eu tô com o cabelo arrumado, eu já não acostumo. Então isso é bacana, né, porque qual que é a proposta nossa como barbeiro? É fazer elevar a autoestima do nosso cliente. Com certeza. Né? Engana-se quem pensa que ser barbeiro é só cortar o cabelo. Não, é só cortar o cabelo. Claro que não, cara, a gente resolve o problema. Né? E um dos problemas, às vezes, do nosso cliente é a imagem. Assim, pô, o cara ele tem que estar com uma boa aparência. Ele tem que estar com a autoestima elevada para ele também conseguir mais coisas na vida. Né? Então a gente entrega isso. Né? Então quando eu vejo esses feedback, pô, nossa, eu fico satisfeito, porque eu falo assim, cara, não alcancei o que eu buscava. Que era entregar isso aí pro meu cliente. Isso é bacana. Foi uma sacada em tanto. Cara, caminhando pro final aqui, o que você vê de futuro para Império, de repente aí fazer valer esse documento que você tem, né, criar escola, várias filiais, franquear, o que tem no coração do Pedro aí? Sim, cara, a Império A, né, inclusive eu não coloquei meu nome, né, muita gente falou pra mim, falou, pô, por que não coloca aí, o Pedro Alves Barbearia, a Barbearia do Pedrão? Eu falei assim, cara, eu não quero só envolver o meu nome, porque a Império A é uma barbearia de oportunidade, né? Então eu quero dar oportunidade para outros barbeiros, né? Inclusive eu consegui fazer isso na barbearia anterior, né? Teve barbeiros que saíram de lá, nossa, excepcional. Teve um que trabalhou comigo que comprou a minha barbearia, né? Então a Império A é uma barbearia de oportunidades e eu quero que isso aconteça realmente. Só que eu não quero que quem for trabalhar lá apenas fique numa visão assim, única, né? A pessoa ela tem que enxergar que há várias possibilidades. Então, para a parte dos profissionais, a Império A é uma barbearia de oportunidades, né? Oportunidade de aprender, de crescer, né? De se desenvolver, né? E poder ali até tocar realmente como profissional. A respeito do diploma, eu penso muito, né, em poder entregar isso ainda para muita gente, um documento válido, né? Fala assim, cara, você é um barbeiro reconhecido. Nossa, isso aí, realmente eu pretendo trabalhar ativamente nisso, né? Ainda estou montando algumas coisas, mas eu pretendo mesmo. E para os clientes, né, eu espero que sempre seja um lugar agradável, um lugar familiar, um lugar que ele se sinta à vontade, né? E que possa aí, talvez, quando tiver 1, 2 ou 3 barbearias aí, né, as futuras filiais talvez, né, que eles realmente possam ter essa mesma qualidade, né, que eu busco ter na minha lá. Isso é muito bom. Pedrão, quero te agradecer demais pelo tempo, pelo papo. Você é uma pessoa muito gente fina, dá para ver, assim, eu falo que através da conversa a gente vai vendo o coração da pessoa. Isso é muito legal, o papo foi muito bom, gostei demais de saber. Sei que tem muito mais história aí, um papo de 1 hora com certeza não seria suficiente para a gente contar todos os detalhes, mas não vai faltar oportunidade, não vai faltar o churrasquinho pra gente prosear. Eu falo que eu faço reunião de negócios na beira da churrasqueira, cara. É a melhor reunião, né? Nossa, assim, a gente faz negócio o dia inteiro, né? Falando sobre isso. Mas obrigado de fato, realmente gostei demais. Deixa suas considerações finais aí também, por favor. Cara, eu agradeço demais aqui por essa oportunidade, né, de falar um pouco disso. Né? Eu realmente espero também que a gente, né, tenha mais reuniões aí. Né? É muito bom a gente poder falar do que a gente pensa, né, do que a gente faz. Né? Então, uma oportunidade como essa aqui veio muito a calhar, né, porque talvez muita gente ainda não sabia que eu penso assim. Né? E foi um prazer enorme te conhecer aí. Confesso que fiquei bem nervoso, mas até que fluiu bem. Normal. É o primeiro de muitos, cara. Gente, mais uma vez vou pedir para que vocês se inscrevam no nosso canal, compartilhe esse vídeo com o seu amigo barbeiro, dá um toquezinho nele, fala para ele assistir esse episódio, ele vai ter alguns insights aí. Aliás, antes de eu terminar, onde é que o pessoal te encontra? Né? Rede social, telefone, lembrando que vai estar na descrição do vídeo, tá? Sim, a barbearia tá no Instagram, né? Tá lá, @imperioa.barbearia, né? E tem o meu pessoal também, que é barbeiro.pedroalves. Boa! Pessoal, chama o cara lá, vai ver o serviço dele que é top, vale muito a pena. Daqui uns dias eu vou encostar lá também. De novo, compartilha esse vídeo, curte, vai nos ajudar bastante. Também te agradeço do seu tempo de ficar aqui conosco assistindo até agora. E eu vejo você no próximo vídeo. Now the world don't